Olá, chegou a hora de fazer a análise do seu perfil, Kenji. Essa análise é muito importante porque é a partir dela que a gente vai identificar os pontos que vamos melhorar ao longo dos próximos meses. E com isso, atrair muito mais clientes e você ter a percepção de autoridade, passar essa percepção para o mercado. Então vamos lá? Vou começar aqui pela sua foto. A sua foto tá nítida, isso é excelente. Ela tem um fundo sólido, um fundo que não tira a atenção do seu rosto, isso é ótimo. Você tá com uma roupa profissional, né? Um blazer excelente. Tem 2 pontos de melhoria. Você deve ter várias fotos, então você dá uma olhada se você já tem uma foto assim para você poder trocar. Que é a seguinte: o primeiro ponto é a questão do seu rosto estar muito longe. Então, por exemplo, esse aqui é onde eu tô, que você tá me vendo. A ideia é você ficar mais pertinho assim, então o rosto não tão colado, né? Igual eu tô colada aqui, né? Mas tá um pouquinho mais próximo, que o seu rosto aqui tá tão pequenininho. Aproxima um pouco mais aqui até o rumo do peito, assim. E o outro ponto é ter uma foto que você esteja ou sorrindo ou sério. Vou explicar. Quando a gente traz essa foto gargalhando, igual tá nessa imagem, eu sei que você quis trazer um ar de tipo de agradabilidade, de uma pessoa simpática, de uma pessoa até descontraída e querer atrair pessoas dessa forma. Porém, o que a gente vê aqui é que em questão de posicionamento de imagem e se tratando especificamente sobre a foto do perfil, a gargalhada ela traz um certo ar de deboche. Não é legal para a foto do perfil. Então eu recomendo você trocar, colocar um sorriso normal ou um sério, mas um sério não cara fechada, mas um sério tipo capa Forbes, que você olha para a pessoa como se ela estivesse falando assim: eu tenho uma sabedoria, eu sei de algo que pode te levar para o próximo nível. Vem comigo, é tipo isso. Diz tudo isso a imagem. Mas ela não é uma cara fechada, é um sério normal, né? Com um olhar mais pro horizonte, que passa mais essa mensagem. Então, se você tiver uma dessas 2 fotos, eu recomendo você trocar essa da gargalhada, beleza? Próximo ponto aqui, seu nome ok. Aqui sua bio. A sua bio a gente vai precisar melhorar. Eu já identifico aqui que é importante ter melhorias nela. Só que para fazer sugestões é importante que a gente faça o estudo de público, o estudo sobre você mesmo, que é o agente da mensagem. Então, eu não vou falar nenhuma observação aqui de melhoria, a gente vai ver isso nas próximas reuniões, na próxima, né? De cara que o que eu vejo é que não tá tão claro assim exatamente qual que é o seu trabalho, o que você faz. Então, e traz uma crença aqui, ok, mas a gente vai ter que trabalhar isso melhor para ter mais clareza. Um dos pontos muito importantes a gente tem na nossa cabeça aqui, se não tá claro para a pessoa o que você oferece, ela não compra. Então, quanto mais claro, tudo que a gente faz é para trazer muita clareza também para a pessoa não ter dúvida. Um outro ponto aqui, eu entrei no seu Linktree e ele tem 5 links. O que eu sempre recomendo é o máximo possível você trabalhar com um link só. No seu caso, você ainda tem o podcast, então nesse caso eu recomendaria você colocar os 2. Então, sobre o seu serviço, aí vai para a página lá do seu site e o outro do seu podcast. Por que que a gente não recomenda usar tantos links? Existe um comportamento já identificado cientificamente que quanto mais opções você dá para a pessoa, ela fica paralisada. A gente chama de paralysis for analysis. Paralisia por análise. Então, ela fica paralisada, ela não consegue tomar uma decisão. Então, quanto menos opções você der, melhor. Então, no máximo 2. E a gente caminha com essas 2. Agora, falando aqui dos seus destaques, sempre recomendo, o prestador de serviço, é importante que ele tenha 4 destaques no mínimo, que é o comece por aqui, que você vai contar a sua história, falar da sua autoridade. Esse passo a passo eu vou te mostrar, eu vou te passar na próxima reunião, e de como você vai gravar, como que vai ser o cenário e tudo mais. Então, tem o destaque do comece aqui, contando a sua história, contando sobre o seu trabalho. Depois, sobre o planejamento financeiro, que é especificamente detalhado sobre o seu serviço e tal, como é que funciona, os resultados que promove e tudo mais. Também vou te passar o passo a passo de como que você vai gravar isso.
Um outro ponto é um sobre depoimentos. Então, se você já tiver os depoimentos, já vai reunindo eles, a gente vai colocar eles tudo num destaque só. E um outro ponto de perguntas frequentes, quando tiver as caixinhas de pergunta, a gente vai colocar essas perguntas mais frequentes num destaque para a pessoa dar uma conferida, beleza? Outra coisa, não tem capa os seus destaques. Essas capas vão ser... a gente vai conversar aqui com o designer da Life para criar um padrão que identifique a sua personalidade, que seja diferente dos outros planejadores. Então, a gente vai conversar com eles, ele vai elaborar lá a arte e aí depois a gente acrescenta aqui e troca o título e troca a capa aqui, ok? Eu tô olhando aqui pro computador porque é muito importante, coloquei vários pontos aqui. Um outro ponto, agora falando do seu perfil em si. Tem vários pontos aqui. Um deles, eu senti muita falta de uma humanização. Mais para baixo, eu vi que você tem mais vídeos, mais para aqui, mas aqui os 9 primeiros, a gente fala que os 9 primeiros são os mais importantes. Por isso que é sempre bom todos os conteúdos serem de muita qualidade, porque vai estar sempre entre os 9. Mas só voltando aqui rapidinho, que tem um vídeo seu, uma foto sua, ok. Mas eu senti muita falta de humanização no sentido que não só a ausência de foto sua, porque isso já é um ponto, tem muito pouca foto sua e vídeo seu. É importante a gente aumentar essa quantidade consideravelmente. Outra coisa, aqui tem muita imagem de fundo de banco de imagem. Essas imagens, elas dão a impressão de que é um conteúdo que você pegou genericamente de qualquer outro lugar. Isso não é legal. A gente tem que trazer a percepção de unicidade, uma percepção de que esse conteúdo foi criado por você, entendeu? Tem o seu DNA, a sua identidade. E quando a gente usa essas fotos assim, com esse fundo, a gente não traz isso e a gente também não humaniza. Principalmente como prestador de serviço, a humanização, ela traz a confiança que a pessoa vai ter de querer comprar de você. Então, trabalhar isso é muito importante. Outra questão, vou só reforçar, eu sei que você já faz isso, mas algumas coisas eu vou reforçando, tá? De responder as pessoas nos comentários, eu vi que você tem poucos comentários, mas você sempre responde. Outro ponto também, você traz muita frase aqui, essa aqui, ó, frase. Esses posts de frase, eles não são bons o suficiente para trazer a autoridade que a gente precisa. Por quê? Porque eles não trazem um benefício direto, a pessoa não aprendeu algo exatamente que ela consiga colocar em prática e resolver, por exemplo, algo na vida dela, e porque ele, de certa forma, ele tem um ar meio sem contexto, sabe? Eu sei que você pôs um texto aqui, tá? Eu sei que você pôs um texto, explicou e tal. O que eu recomendaria nesse caso, é o que a gente já vai fazer, você vai reparar. Um contexto mais estruturado. No final, aqui eu vi que você colocou um CTA, mas para fazer isso tem uma estratégia, eu vou só voltar na imagem, daqui a pouco eu falo sobre o texto. Então, as imagens, os perfis, as fotos de frases, elas não são boas porque elas não fazem a pessoa resolver nada, né, na vida delas, um problema ou coisa, e nem despertar o interesse pelo seu trabalho. Então, uma das coisas que a gente trabalha na linha editorial, além dos temas que a gente vai abordar, também educar a pessoa para ela entrar no funil, para ela passar pelo funil de vendas. Eu vou fazer um parênteses rapidinho, não sei se você sabe sobre o conceito de funil, vou fazer um parênteses aqui para explicar. Resumidamente, o funil de vendas são os estágios que a pessoa passa até ela comprar um produto. Então, tem a pessoa lá inconsciente, nem sabe que precisa de um planejamento financeiro, talvez esteja com muitas dívidas, ou simplesmente não tenha dívida, mas esteja, de certa forma, um pouco desorganizada, não tem muita clareza do que entra e do que sai. Vamos pegar uma pessoa assim. Então, a pessoa nem sabe que existe planejamento financeiro. Então, essa pessoa é o que a gente chama de topo de funil. Ela tá nesse topo, ela tá ali, nem sabe que existe. Depois, ela descobre um conteúdo seu, um vídeo na internet, e fala, nossa... Aí você tá lá falando, não, porque é importante, fala por isso, por aquilo. E a pessoa, nossa, eu nem sabia que existia isso. Nossa, que interessante, deixa eu saber um pouco mais. E vai consumindo mais o seu conteúdo.
À medida que ela for consumindo mais o seu conteúdo, ela vai passar para um outro estágio, que é o meio de funil, que ela começa a perceber, eu tenho um problema, eu preciso de um planejamento financeiro, porque senão eu não vou conseguir atingir os meus sonhos futuros. Então ela começou a ficar incomodada com isso, ela começou a consumir mais conteúdo, entender um pouco mais, me explica mais, não só seu, mas de várias outras pessoas do mercado. Depois ela toma a decisão de que ela quer comprar. Falou, não, eu quero comprar, eu quero ter um consultor, um planejador para me ajudar e tudo mais. Aí o que ela vai fazer? Ela vai começar a pesquisar vários planejadores para ver com qual ela se identifica para ela poder comprar. Então ali ela já está no fundo de funil. Os conteúdos vão funcionar da mesma forma. A gente vai ter conteúdos de topo, de meio e de fundo. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo com que a pessoa adquira mais consciência e se interesse mais pelo seu serviço. Agora, voltando aqui pro texto. O primeiro ponto que eu vejo aqui é a questão de estruturar melhor o texto, esticar ele um pouco mais, explicar um pouco mais. E um outro ponto aqui, 2 pontos muito importantes aqui, o finalzinho você falou assim, que tal dar um passo além ao criar a sua melhor versão do caráter? Só que esse tipo de pergunta, ele é bem reflexivo. Ele não leva a pessoa a nada, ele não leva nem a contratar, nem saber mais sobre o seu serviço. Ele ficou muito avulso, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estruturar um texto e no final a gente vai pedir para a pessoa fazer alguma ação que nos ajude. Então, por exemplo, quanto mais pessoas a gente comentarem, ajuda o Instagram a entregar mais conteúdos para você. Quanto mais as pessoas salvarem aqui, compartilharem, curtirem, mais o seu conteúdo vai ser entregue para outras pessoas. Outras coisas, frequência também vai ajudar o Instagram a passar o seu conteúdo para mais pessoas. E um outro ponto aqui é as hashtags. As pessoas pesquisam serviços pelas hashtags. Então é importante ter um estudo de hashtag. Aqui eu vi que você colocou relacionado ao tema, né, desse post. Mas não é só isso a hashtag. Então a gente tem a hashtag do tema, ok. A gente tem a hashtag para reforço de marca. Então, por exemplo, podia ter aqui um hashtag Roberto Kenji. A gente também tem a hashtag geral do seu perfil, então planejamento financeiro, hashtag planejamento financeiro. Outras hashtags relacionadas, a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, considerando toda a sua história de vida, considerando o seu posicionamento, considerando o público que você quer atingir. Então, essa hashtag aqui a gente vai ter um estudo depois da próxima reunião e vai te mostrar. Então, estruturar melhor esses textos aqui e o que vai na imagem. Falando ainda da imagem, quando eu entro aqui, ó, por exemplo, um dos pontos do planejamento financeiro me vem na cabeça é a aposentadoria. Mas se eu passo aqui, ó, eu não consigo ver se tem aposentadoria ou não. Seja porque tem muito texto, que a letra tá pequena, e eu não consigo ver o benefício desses conteúdos para mim. Então, nós vamos trabalhar os conteúdos com menos texto, com letra maior, para a pessoa vir aqui, ó, eu quero aprender sobre aposentadoria. Eu quero ver o olhar do Kenji sobre aposentadoria. Eu quero saber o que o Kenji acha sobre comprar imóvel. Será que isso é bom planejamento? Será que não é? Eu posso comprar? E como é que faz? Não sei o que o Kenji acha, eu quero perguntar para ele, porque eu quero saber o que ele acha. Então, é nessa linha. As pessoas querem saber o que você acha, porque elas se identificam com você. Outra coisa, aqui o seu perfil ele tem uma certa harmonia, isso é excelente, então eu consigo, isso não cansa visualmente a pessoa, a gente vai melhorar isso ainda mais. Vou conversar com o designer, também a gente vai colocar mais fotos suas, foto com a sua família, fotos de hobbies seus, fotos de viagens, fotos de cursos, tudo quanto é foto que você tiver, a gente vai trabalhar isso mais, para trazer também a questão da humanização, trazer uma história, a sua história. A sua história é um dos pontos mais fortes, porque as pessoas vão identificar com você, vão gerar confiança, identidade com você. Agora, outro ponto aqui. Também, só uma observação que também, sobre os conteúdos, eu também senti certa falta de profundidade, né? Então, quando a gente pega aqui uma frase, não tem tanta profundidade esse conteúdo, entendeu? E as pessoas, elas estão buscando saber mais. Elas querem aprender, elas querem entender por que o planejamento é importante para elas. E nisso também tá, eu percebo que há uma autenticidade sua aqui, mas ela tá
digamos que um pouco enfraquecida, porque você traz muita frase de outras pessoas. E quais são as frases que o Albert Kenji fala? Em que você acredita? A gente vai trabalhar isso também. E quando a gente trouxer a frase, vai ser frase sua, não frase de outras pessoas. De outras pessoas em contextos muito específicos, seja dentro do texto, né, daquele texto aqui, ó, aqui da legenda, seja numa fala sua, mas assim, dessa forma aqui, como capa de imagem do post, a gente não vai trazer, ok? A não ser que isso esteja realmente encaixado, bem planejado, bem encaixado mesmo dentro da estratégia. E a gente tem um objetivo para cada post. Cada post desse aqui, ele tem um objetivo. Então, por exemplo, esse post aqui, por exemplo, quando a gente faz um post, eu quero um fundo de eu vou falar desse conteúdo. O objetivo dele, para mim, para nossa métrica, é salvamento. Se tiver 2 salvamentos e 3 curtidas, não deu bom. Porque eu queria que mais pessoas salvassem do que curtissem. Mas tá tudo bem, a gente vai analisando e vai melhorando ao longo do tempo. Agora, outro ponto, não tem, né, aqui sobre a sua autenticidade, falando sobre não ter muitas coisas que você criou, isso é importante. Aqui, também faltou, aqui, eu quero falar desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, eu senti muita desconexão com a foto do seu perfil. Porque é um vídeo que tá escuro, é um vídeo que... Eu não sei o que você tá falando, aqui não tem legenda, é importante a gente colocar a legenda. 90% das pessoas hoje do Instagram, elas veem os áudios e vídeos sem o áudio, né, silencioso. Então é importante a gente colocar a legenda em tudo, a gente vai colocar. Agora a questão aqui, tá escuro e não tá trazendo um ar de amadorismo. Não me parece ser a mesma pessoa da foto, entendeu? É importante a gente buscar essa conexão, esse alinhamento entre as duas pessoas e mais ainda, entre a pessoa do offline e a pessoa do online. Outra coisa também, eu não consegui ver direito. Aqui você tá com uma roupa de frio e tal, ok. Mas vou falar que eu não sei, eu não vi nenhum outro vídeo seu mais para baixo, eu tinha visto alguns, mas eu não vi sobre isso, mas é importante eu falar também. O Instagram é nossa parte profissional no online. Então, é importante a gente nunca aparecer com regata, com roupa de casa, roupa de praia. Não, para fazer live não, mas num contexto específico, ok. Mas quando a gente estiver gravando o vídeo, sempre a gente buscar essa roupa que a gente está usando aqui de terno, de camisa, de roupa mais profissional. E o Instagram é o nosso lado profissional. Então, a gente vai mostrar coisas pessoais? Vai, mas não é tudo que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar alguns pontos, os pontos que favorecem o nosso profissional. A gente não precisa mostrar tudo no Instagram. Não é esse o objetivo. Ninguém nem quer saber tudo também. A pessoa quer saber a quantidade suficiente para ela se identificar com você. Entendeu? Deixa eu ver mais o último ponto que eu queria falar. Tá. Aqui eu vi seus conteúdos do Reels, né? Aí o que eu anotei? Tem muitos conteúdos em que você fala da Bíblia, mas eu entendo o que você quis trazer, mas ela não transpareceu o que você quis. O que eu quero dizer? Você trouxe o estudo da Bíblia, que a Bíblia fala sim de dinheiro, a Bíblia fala sim de planejamento, ok? Porém, às vezes, a forma como foi trazido, ela ficou meio sem contexto. Ela não conseguiu fazer a ligação com o planejamento, não conseguiu fazer essa ligação. Então, a gente vai fazer essa ligação, você vai ver como que vai ficar mais encaixadinho. Aqui, ó, a gente vai criar umas capas também, padrões, para não acontecer igual, por exemplo, você tá com a mão aqui, entendeu? Esse embaçado. O que foi de ponto positivo aqui? Você colocou uma headline ali, isso é legal. Enriquecer depressa, você colocou ali com o negócio da Bíblia. Isso foi legal, colocar headlines é muito importante, né? São os títulos. Mas tem mais algum ponto para eu abordar aqui com você. Aqui. Todos os seus posts, você colocou Roberto Kenji, Planejador Life, isso é excelente. Porém, eu recomendaria você colocar o seu arroba.
Porque quando as pessoas vão compartilhando isso uma pro outro, uma pro outro, uma pro outro, para ela gravar melhor, é melhor que você tenha um arroba nos seus conteúdos. Então é isso que a gente vai colocar. Claro que é bem provável que a gente use aqui o símbolo da Life. A gente vai conversar com o designer direitinho para ver como que a gente pode desenvolver um design bem legal por seu que transpareça a sua personalidade aqui. Deixa eu ver aqui mais algum ponto. Ok. Os pontos finais aqui falar sobre o seu stories que não teve hoje. Você vai receber orientação do que falar, do que fazer no seu stories. Só lembra que o stories ele é bem diferente do feed. No feed tem conteúdo pra caramba, você vai ensinar coisas assim. Porém, no seu stories, você vai mostrar o seu dia a dia. Então, você tá ali no computador, você tira um print de uma reunião que você teve, pergunta para a pessoa se você pode publicar uma fotinha no Instagram, pergunta para ela se você pode marcar também. Então você vai mostrar essas coisas, de repente dá algum insight sobre um conteúdo que fosse curto. Se for muita coisa, a gente transfere isso pro feed. Coisas curtinhas. O que acontece? O Instagram, ele foi feito originalmente para ser 1 minuto. Então ele era 4 de 15, né? Era 4 de 15, né? Era isso. 4 de 15 segundos. Agora o Instagram ele tá sofrendo várias mudanças, mas ele ainda é 4 de 15. Por quê? Porque as pessoas não ficam tanto tempo assim. Elas não acompanham só a Liliane, só o Marcão, só o Kendi. Elas acompanham um monte de gente. Carlinhos Maia, Ricardo Amorim, várias e várias pessoas. Anitta, enfim, famosa, etc. Então as pessoas, elas querem saber dos bastidores. Esse é o foco do Stories hoje, é trazer elas para próximo de você. Você vai receber orientação, fica tranquilo. Aqui não tem nenhum, então não vou comentar nada. E eu finalizo aqui essa análise de perfil. Vamos trabalhar juntos. Qualquer dúvida pode falar com a gente. E na próxima reunião a gente vai aprofundar um pouco mais e melhorar todos esses pontos aqui. Você vai ver que a diferença que vai fazer ao longo do tempo em termos de resultado mesmo, das pessoas começar a te procurar. Não é uma coisa da noite pro dia, não é uma coisa que acontece em uma semana, mas é uma coisa que realmente acontece e vale muito a pena, você vai gostar muito, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.